Será que tudo que é permitido pela lei é legal? Será que tudo que as pessoas consideram normal é normal? Será que tudo que é comum é aprovado por Deus? Será que aquilo que todo mundo faz, em todo lugar você encontra, está legitimado pelo avanço da sociedade? É muito importante a gente pensar em que rumos nós estamos tomando diante do mundo que vivemos. É muito importante pensar se não estamos nos amoldando ao mundo e perdendo os nossos valores. Eu queria conversar com você sobre a influência da sociedade sobre a sua vida. E eu acho que eu posso te dar um exemplo bem legal. Por isso, fique bem atento. Quando a gente abre no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, olha o título do capítulo: As Mulheres de Salomão. Só o título já te dá uma dica que tem problema aqui. Porque quando fala as mulheres de Salomão, não está falando da mãe, da avó e das filhas e da esposa. Não. Está falando das mulheres mesmo, esposas e concubinas dele. E por que um homem tão sábio, um homem tão usado por Deus, um homem que deixou ensinos tão incríveis, ele começou a viver em caminhos distantes do foco de Deus e da vontade de Deus? É isso que a gente precisa analisar. Olha o que diz, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1, diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. O Salomão foi muito usado por Deus. O Salomão acertou demais. O Salomão recebeu inspirações incríveis. É dele a afirmação que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas houve um momento em que ele estava tão famoso, tão poderoso, ele estava tão reconhecido, que ele permitiu que um processo natural, que uma forma de agir natural das sociedades da época acontecessem com ele. Quando se invadia uma nação, era comum que um rei estabelecesse um vínculo ali, casando com uma pessoa daquela nova nação conquistada. Muitas vezes fazendo uma aliança do tipo, casando com a princesa dali, a filha do rei daquela nova localidade que foi incorporada ao reino. E Salomão começou a praticar isso, mas isso foi pouco. Ele começou a ter também outras mulheres. E não era só por acordos comerciais, acordos de nação, não. Ele começou a se afeiçoar pelo poder de ter o seu harém. Ele começou a permitir que a luxúria e o erotismo virasse um conceito de vida, um objeto de vida, um fundamento de vida.
E o Salomão, ele simplesmente começou a ter um monte de mulheres. A Bíblia vai dizer, logo em seguida, que ele casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Então, só de princesa foram 700, fazendo aquele acordo. Mas ele também começou a trazer concubina. E o texto diz, no versículo 3, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. O sexo, ele desvia a razão. O sexo, ele pode deteriorar valores. O sexo, ele pode corromper corações. E o que aconteceu aqui é que Salomão se entregou a uma coisa que parecia normal para a sociedade. Não pega uma princesa para fazer uma aliança com o povo que você conquistou. E ele começa a gostar de ser um adúltero. Ele começa a gostar de ser um maníaco. Ele começa a gostar da ostentação de ter várias mulheres. E com isso ele perdeu o coração. Um homem que começou tão bem, um homem que começou sendo tão útil ao reino de Deus, terminou mal. Terminou fora dos planos essenciais de Deus. Terminou sem deixar a saudade por ser o grande rei que começou bem e terminou bem. Na nossa vida é mais ou menos assim. A gente às vezes começa bem, Deus nos abençoa, a gente vive um monte de coisa legal, mas de repente, em algum momento da vida, a gente começa a gostar do que o mundo oferece. A gente começa a gostar das bebidas, das festas, dos erotismos, do sexo, das vaidades, das ostentações, dos ambientes que o mundo oferece. A gente começa a achar normal certas coisas porque a gente começa a trazer para a gente aquele conceito de que tudo é religiosidade. Nada mais se torna regra de Deus, lei de Deus. A gente começa a usar o conceito de que isso é religiosidade. E então a gente começa a ter esse princípio de que se a religiosidade não é lei de Deus, eu posso deixar de lado. E então o crente começa a beber, começa a se embebedar, começa a beber todo dia e não sabe que já é um dependente. Ele começa a fumar cigarro eletrônico, ele começa a frequentar uma boate, por que não? Estou indo só para dançar. Ele começa a frequentar carnaval, porque é uma festa popular. Ele começa a falar palavrão, porque, poxa, o que importa é o coração. Ele começa a fazer coisas escusas nos seus negócios. Afinal de contas, eu até dou meu dízimo. Ele começa a mentir para poder fazer os negócios. E quem não faz? Enfim, ele começa a se amoldar ao mundo. E aquela pessoa que tinha temor, paixão, ela perde o coração. Como é que está a sua vida? Será que você não está perdendo o seu foco, não? Será que você não está se amoldando demais ao mundo, não? Ah, você acha que eu sou conservador demais? Então tá bom. Quando Jesus voltar, a gente vê o que era fé e o que era religiosidade. Espero que você passe no teste. Se eu for forte demais, incisivo demais, eu posso pecar pelo excesso. É melhor pecar pelo excesso do que afrouxar do que Deus não aceita. Que Deus te abençoe. Me segue aí no meu canal aí, para todo dia você ter uma reflexão dessa sobre a sua vida. Eu posso te ajudar na sua caminhada de fé. Tá bom? Me dá um like e faz um comentário que você achou. Um beijo, até amanhã. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na Palavra de Deus
e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.